segundo secretário Padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura das atas das duas últimas sessões. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, faço a leitura das atas das sessões anteriores, ata da 5ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa, da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de fevereiro de 2019, sob a presidência do deputado Júlio Garcia. Às 9 horas do dia 14 de fevereiro do ano de 2019, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ato contínuo. O senhor presidente comunicou ao plenário o número de vagas que cada bancada ou bloco parlamentar para a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem por finalidade a investigação de eventuais ilicitudes praticadas nas obras da Ponte Hercílio Luz em procedimentos licitatórios ocorridos desde sua interdição até a atualidade, que será composta de 9 membros. MDB, 2 vagas. Bloco Social Liberal, PR e PSL, 2 vagas. Bloco Parlamentar PP, PSB, PRB e PV, 2 vagas. Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, 2 vagas, e PT, 1 vaga. E abriu o prazo de 2 sessões ordinárias da Assembleia Legislativa para a indicação dos membros pelas bancadas ou blocos parlamentares. No momento seguinte, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício Escudelarque, Sargento Lima, Coronel Mussolini, João Amin e Altair Silva. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Fabiano da Luz, PT, Fernando Vampiro, MDB, Ricardo Alba e Coronel Mussolini, Bloco Social Liberal, PSL, e Bruno Souza, Bloco PP, PSB, PRB e PV. Ordem do dia. Foi submetida à votação e aprovado o desarquivamento e a regular tramitação do projeto de lei números 554/2017, conforme ofício de solicitação do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colasso. Foram aprovados os pedidos de informação números 33 a 38/2019 e a moção número 30/2019. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 63 a 74/2009 e comunicou que encaminhará os destinatários às indicações números 65 a 69/2019. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Bruno Souza, Jair Mioto, bem como a senhora deputada Paulinha. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para hoje às 19 horas, no município de Ituporanga. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 2ª sessão solene da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de fevereiro de 2019, sob a presidência do deputado Marcos Vieira. Às 19h30 do dia 14 de fevereiro do ano de 2019, nesta cidade de Ituporanga, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Ituporanga, Osni Francisco de Fragas. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Ituporanga, Gervásio Maciel.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Ituporanga, Adriano José Coelho, excelentíssimo senhor coordenador administrativo da Câmara de Ituporanga, neste ato representando o Ministério Público de Santa Catarina, promotor de justiça Jason José da Silva, excelentíssimo senhor deputado federal Rogério Mendonça, excelentíssimos senhores deputados estaduais, Jerry Comper, Milton Obus, Ivan Nats e Nazareno Martins, senhor comandante da 4ª Companhia 13º Batalhão de Polícia Militar de Ituporanga, capitão PM Vanilo Vignola, senhor presidente da Câmara de Dirigentes Logistas do município de Ituporanga, Lúcio Francisco Tomazelli, senhor presidente da Câmara Mirim de Vereadores do município de Ituporanga, Leandro Iones de Souza, senhora diretora do Hospital Bom Jesus, irmã Edilir Stipler, e senhora Yolanda Crescêncio da Silva. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por uma proposição e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em homenagem aos 70 anos de emancipação político-administrativa do município de Ituporanga. Ato contínuo, houve a interpretação do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra os senhores deputados estaduais Milton Obus, Nazareno Martins, Jerry Comper e Ivan Nats, bem como o senhor deputado federal Rogério Mendonça. Em seguida, o senhor presidente proferiu seu pronunciamento na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão e, na oportunidade, teceu considerações elogiosas ao município de Ituporanga, ora completando 70 anos de emancipação político-administrativa. Prosseguindo, o senhor presidente convidou mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Na continuidade, o senhor presidente convidou para tecer seu pronunciamento em nome dos homenageados o senhor Gervásio José Maciel. Também fizeram uso da palavra os senhores Adriano José Coelho e Usni Francisco de Fragas. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos os que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para terça-feira no horário regimental. Para, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, era o que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado, padre Pedro Baldiceira. Na forma do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. A presidência comunica a edição do ato da presidência de número 24 de 2019, que designa os membros das comissões permanentes da Casa. Todos os partidos e blocos fizeram as indicações do ato e também do ato da presidência 25 de 2019, que designa os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Solicito aos senhores parlamentares mais idosos dentre os de maior número de legislaturas de cada comissão que procedam à convocação para a instalação dos trabalhos e eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes na forma do artigo 125 do Regimento Interno da Casa. Portanto, já temos condições de reunir todas as comissões, eleger os seus presidentes e vice-presidentes para darmos celeridade à apreciação das matérias que se encontram pendentes de tramitação nesta Casa. A presidência comunica ainda que a inscrição para a sessão especial que realizaremos às 16 horas para ouvir e debater com o secretário de Fazenda já estão abertas na Coordenadoria de Assuntos Parlamentares.
Horário destinado aos partidos políticos e blocos parlamentares. O primeiro horário é de 12 minutos para o bloco parlamentar que engloba o PP, PSB, PRB e PV. Consulto quem fará uso da palavra. A palavra, em nome do bloco, o deputado Bruno Souza, por até 12 minutos. Boa tarde ao plenário, boa tarde a quem nos acompanha nas galerias. Senhor presidente, meu boa tarde. Eu venho aqui, presidente, hoje fazer um comentário, e acredito oportuno, visto que hoje vamos receber aqui o secretário Paulo Eli, da Fazenda, e eu quero muito fazer um comentário, com todo respeito ao governo, respeito às tratativas e à missão difícil que tem o governo em conseguir solucionar o nosso problema nas nossas contas públicas. Entendo, compreendo, e vou fazer aqui uma crítica a um momento específico, uma fala que, do meu ponto de vista, foi extremamente deselegante. Não tive ainda a oportunidade de falar aqui dessa tribuna, mas sou contador, tenho orgulho da minha profissão e sou também administrador. E tenho orgulho, senhor presidente, do que a nossa profissão tem feito por esse país tão confuso na sua tributação, na sua forma de olhar o setor produtivo. Então, me senti também aqui pessoalmente atacado. Se não fosse, estaria pelo menos ofendido pela fala de quem desconhece ou não entende, não valoriza a dificuldade que é produzir, de quem acredita que o leite vem da geladeira, que não é necessário produzir nada, basta simplesmente abrir a geladeira e tomar o leite, tirar o imposto, mas não é assim. O secretário esteve no Bom Dia Santa Catarina e falou palavras que soaram um tanto fora do som e descabidas para um secretário da Fazenda. Disse ele: as mesmas empresas que têm renúncia fiscal e hoje sonegam, e sonegam muito, elas têm um planejamento tributário muito apurado. Elas contratam grandes escritórios de advocacia, escritórios de consultoria para sonegar mesmo, e o Estado que perde com isso. Secretário, o senhor sabe, eu sei, quem é do setor sabe, que a sua fala não procede. O senhor está aqui ou cometendo um ato de pouca fé ou de pouca informação. Porque as empresas, quando elas buscam uma consultoria, elas tentam encontrar ali uma forma de fazer o seu planejamento tributário. E ilisão fiscal é muito diferente de sonegação fiscal. Sonegação fiscal, o que o senhor fala aqui, é crime. Já ilisão fiscal, não. Planejamento tributário, na minha opinião, o planejamento tributário é até no Brasil legítima defesa. Porque em um país com uma carga tributária ofensiva como a que nós temos, que sobrecarrega o setor produtivo, da forma que que faz o brasileiro trabalhar quase meio ano apenas para pagar imposto, não há mal algum. E os empresários até devem fazer isso, procurar a forma de conseguir manter o seu setor produtivo, a sua empresa, a sua iniciativa, funcionando dentro da lei, fazendo um adequado planejamento tributário. Até o momento, eu não vi nenhuma retratação do secretário. Estou aguardando uma retratação, porque a sua fala vai deixar a imagem de alguém que não entende e não valoriza o setor produtivo. E eu quero começar, então, já que é para botar os pingos nos is, falando sobre o imposto e a sua natureza, porque é muito curioso. Nós chamamos o pagador de impostos de contribuinte. Se contribuinte o fosse, se ele não pagasse o imposto, não iria acabar em uma cela. Chamar o pagador de impostos de contribuinte é um eufemismo, é uma forma desrespeitosa de chamar quem tem que produzir e arcar
com o pesado custo do nosso Estado. E no caso em questão, que era sobre o ICMS, é pior ainda, porque o ICMS é um imposto invisível, é um imposto que quando ele sobe, não é o imposto que subiu, é o preço do arroz que subiu. As pessoas não relacionam o aumento do imposto com o aumento do produto. Não sou eu que estou dizendo isso. Segundo pesquisa do IBPT, 1/3 da população nem sabe que paga impostos. Metade da população não faz ideia de que quando vai ao mercado e compra um produto, está pagando ali imposto embutido. Então, além de ser coercitivo, além de usar esse nome de contribuinte, que isso é uma falácia, o imposto tem essa natureza obrigatória, coercitiva, e justamente para cima do nosso setor produtivo, que carrega todo esse nosso Estado. Mas o Brasil é assim mesmo, é um país que se acostumou a botar o carro na frente dos bois, como se o carro conseguisse caminhar, conseguisse carregar os bois, mas não é assim. Mas vamos continuar sobre a fala do nosso secretário. Na elisão fiscal, e o secretário bem sabe disso, a fala dele foi uma fala retórica, o setor produtivo, ele busca mecanismos legais, é isso mesmo, mecanismos legais, de forma a fazer o seu planejamento e encontrar na lei a maneira mais adequada de pagar menos impostos. E não há nada de errado nisso, isso é dentro da lei, isso é legal. E quem dá essa assessoria, os contadores do Brasil e os advogados do Brasil, não são incentivadores de um crime. Óbvio que não. Eles são, isso sim, defensores. Então, estão tentando defender o nosso setor produtivo dessa ânsia voraz, esse apetite, essa fome que o nosso Estado tem em cima do nosso setor produtivo. E quem pode culpar o empresário de tentar buscar dentro da lei uma forma de pagar menos impostos? Segundo os senhores, o Fórum Nacional, o Fórum Econômico Mundial, o Brasil está na posição 139 entre 140 países no quesito facilidade de cumprir requisitos administrativos e regulatórios. Ou seja, nós, além de pagarmos muitos impostos, ainda estamos na penúltima posição quando o quesito é a facilidade de pagar impostos. O nosso empresário, o nosso setor produtivo, gasta 1.956 horas por ano para calcular e pagar impostos. Isso é quase o dobro da Bolívia, segunda colocada. O nosso secretário, que parece, nesse momento ao menos, demonstrou desconhecer isso. Uma insensibilidade tremenda ao que de fato acontece, porque além da carga tributária, ainda gastamos muito tempo, e ainda o empresário, o setor produtivo, os contadores, a qual eu me incluo, somos chamados de sonegadores, de incentivadores da sonegação, o que me parece bem descabido, porque não bastasse a quantidade de obrigações acessórias, de impostos que pagamos, ainda temos que ouvir isso. Infelizmente, o nosso ambiente regulatório, ele é terrível. E o setor produtivo, muito diferente do nosso Estado, não consegue jogar às custas da sua ineficiência para terceiro. Um empresário não pode obrigar o seu cliente a pagar mais porque ele é ineficiente. Já o nosso Estado, ao ser ineficiente, não tem problema nenhum em aumentar impostos para o pagador de impostos, para aquele que na ponta está pagando. O setor produtivo não tem o direito de ser ineficiente, porque ele não pode fazer como o Estado pode, obrigar as pessoas a simplesmente arcarem com a sua ineficiência. E eu realmente estou cansado de ver no debate, não só em Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, esse debate tentando colocar para cima do empresário, do empreendedor, aquele que tenta ainda investir nesse nosso ambiente inóspito, que tenta investir aqui, jogar para cima dele a culpa de um déficit tributário, um déficit fiscal, como se não coubesse ao Estado controlar a sua despesa, como se não coubesse ao Estado cortar e parar de gastar tanto e tão fácil o dinheiro dos outros, como se fosse ali, como se o que ele gastasse fosse o cheque da viúva.
não tivesse dono aquele dinheiro. Eu vivo dizendo, e repito mais uma vez, porque é sempre oportuno, não existe essa falácia de dinheiro público, existe apenas o dinheiro de quem paga impostos. Então está na hora de parar e tentar jogar a culpa para cima de quem produz e ainda chamar o nosso setor produtivo de sonegador, porque quem sonega, segundo a legislação, está cometendo um ato de contravenção. Então está por tabela chamando o nosso setor produtivo também, aqueles que fazem dentro da lei, porque se hoje usam de um incentivo, é porque esse incentivo está dentro da lei, está chamando esse de criminoso, sonegador. Uma fala descabida, inoportuna, e eu deixo aqui registrado o meu repúdio a essa fala do secretário. Eu gostaria muito de ouvir uma retratação. Não conheço o secretário, nunca falei com ele pessoalmente, mas a sua fala desagradou a mim e a todos que são pagadores de impostos líquidos nesse país, porque existem muitos, e na política. Criei uma vida empreendendo, desde os 18 anos, quando abri a minha primeira empresa, empreendo e sei o que é pagar impostos. Essa fala, às vezes, parece de alguém que não tem essa noção. Novamente, não conheço o secretário, mas gostaria muito que ele pudesse rever esse posicionamento e se retratasse com a sociedade que produz e que carrega o carro. Porque, senhor secretário, não. O leite não vem da geladeira, é necessário acordar às 5 da manhã, tirar o leite, envasar, distribuí-lo, vendê-lo, e aí ele para na geladeira. Então, mais consciência e respeito com quem produz e com os profissionais brasileiros que tentam dar alguma autodefesa, alguma defesa para o nosso setor produtivo, como os nossos contadores e advogados. Muito obrigado. Próximo horário é do Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Consulto quem fará uso do horário. Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo horário do Partido dos Trabalhadores. Por até 6 minutos, tem a palavra o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores catarinenses, trago novamente a essa tribuna um assunto que preocupa a todos os catarinenses, que é a falta de manutenção das nossas rodovias estaduais e também de rodovias federais. Desde 2011, que assumimos aqui como deputado estadual, tenho usado essa tribuna para cobrar dos governos a revitalização e manutenção das nossas rodovias. Muitas dessas cobranças permanecem aí, sequer saíram do papel, outras foram atendidas parcialmente, mas há rodovias aguardando há muito tempo por melhorias, por manutenção, rodovias, pontes. Agora, inclusive, essa questão das pontes chamou mais atenção em função da ponte também Pedro Ivo ter mostrado problemas. E essas cobranças, para quem anda pelas nossas rodovias, sabe do perigo e da ansiedade dos catarinenses. Nossas estradas estão com uma malha rodoviária já desgastada, muitas delas antigas, falta de sinalização em praticamente todos, em muitos lugares um mato crescendo na pista, falta de drenagem lateral. Ainda na sexta-feira, durante aquelas chuvas, fui ao município de Passos Maia, ali, por exemplo, na chegada daquela rodovia, não tem escoamento da água, toda a água vai pela própria rodovia, trechos, portanto, de grande periculosidade. Só nesses primeiros dias aqui de sessões legislativas desse ano, já protocolei mais de 15 proposições aqui relacionadas às rodovias catarinenses. Caminhamos pedidos de melhorias em rodovias que cruzam municípios como, por exemplo, Concórdia, Ceará, Chapecó, Romelândia, Lindóia do Sul, Arabutã, Ipumirim, Jaborá, Matos Costa, Xanxerê, Luzerna, Água Doce, Piratuba, Porto União, Chavantina, entre inúmeros outros.
além de reparos também pedidos, inclusive nas BRs federais, como é o caso da 282 e a 153, inclusive na ponte, já que se falou muito em ponte nos últimos dias, também na ponte que divide Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, na BR-153, na divisa dos municípios de Concórdia com os municípios gaúchos ali. É necessário uma melhor atenção a essas rodovias. Esses problemas, de maneira geral, têm se multiplicado. Nós sabemos que as rodovias em boas condições facilitam o trânsito de pessoas, de veículos, também da nossa produção. Todas essas rodovias precisam de melhorias e eu queria destacar uma de forma muito especial, que inclusive na noite de ontem, em conversa que tivemos com o governador do estado, citei particularmente esta rodovia, que é a 283, que sai de Concórdia, vai até Itapiranga, mas de forma muito especial o trecho entre Concórdia e Chapecó, passando por Ceará, a região dos frigoríficos, que passa ali um trânsito intenso, inclusive todo o acesso para quem também vai para o aeroporto de Chapecó, dessa região, passa por aí. Já de anos que vem a promessa de fazer ali terceira pista, acostamento, melhorar as curvas, e tem ficado ao longo do tempo, e nós esperamos que agora o novo governo possa de fato encaminhar essas melhorias. É lamentável que numa rodovia que circula a riqueza de nosso estado escorrem lágrimas por conta dos inúmeros acidentes provocados por buraco, sinalização precária, curvas mal projetadas e por pontes sem a mínima proteção e manutenção. Portanto, não podemos permanecer com essa situação, pagando os impostos dos catarinenses, mas buscam essas melhorias. Por isso, o que nós estamos mais uma vez trazendo a essa tribuna, a necessidade, sei que o novo governo está ciente disso, de fazer um amplo programa de recuperação das nossas rodovias estaduais e gestionar junto ao governo federal pela recuperação das rodovias federais, para que de fato nós possamos ter condições de escoar a nossa produção, de trafegar também aqueles que fazem por turismo, por passeio, por trabalho, ou seja, por qualquer razão, em condições mínimas de segurança e de tranquilidade. Portanto, essa nossa preocupação, esperando que o governo do estado, no que compete às rodovias estaduais, possa, de fato, montar um plano de recuperação e colocá-lo em vigor o quanto antes possível. Muito obrigado. Próximo horário é destinado ao PMDB, por até 13 minutos e 30 segundos. Tem a palavra o deputado Fernando Krelin. Muito boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, quem nos assiste pela TV AL, todo o público presente. Venho à tribuna hoje fazer um pedido, uma solicitação, não uma cobrança, mas sim um pedido. Pedido ao governador Moisés, governador que foi eleito na minha cidade, cidade de Joinville, com 76% dos votos. Um número, bateu um recorde absoluto de votos. Nem nos grandes momentos, na grande fase de Luiz Henrique da Silveira, chegou a um número tão alto de votos lá na cidade. E o governador Moisés, nessa mudança que a população tanto esperou, alcançou esse número de votos de 76%. Com isso, também vem as demandas e as cobranças. Governador Moisés, o primeiro pedido que a gente faz ao senhor é que o senhor visite a cidade de Joinville. Que o senhor, a nosso convite, o convite da bancada, talvez do Norte, Nordeste, Santa Catarina, visite a cidade de Joinville. Esse polo industrial catarinense, essa cidade que fomenta a economia de Santa Catarina, a terceira maior cidade do sul do país, e realmente é uma cidade trabalhadora, ordeira, e uma cidade que ajuda muito o estado de Santa Catarina. Os maiores PIBs do estado passam pela cidade de Joinville. E com isso, visitando a nossa cidade, o senhor consiga identificar as dificuldades que a nossa cidade tanto atravessa, tanto tem. E não digo que é de agora, governador Moisés, porque o senhor apenas está assumindo a gestão, o governo do estado, e um governo no qual a população, 71% dos catarinenses acreditaram e confiaram, inclusive eu.
acreditei, confiei e continuo acreditando que o senhor possa fazer aí o que a população sempre esperou, que é uma grande mudança. Mas com isso, também espero que o senhor em Joinville, quando nos visitar, já passaram aí praticamente, estamos indo logo para o 3º mês de governo, quando o senhor nos visitar, o senhor também visite as dificuldades que a cidade tem. Digo, primeiro, atualizar o projeto executivo de duplicação da SC-108, a Hans-Dieter Schmidt e a Edgar Meister, que faz a ligação do Distrito Industrial com a BR-101, ali o grande potencial econômico da cidade de Joinville e pelo estado de Santa Catarina passa por essa rodovia, então que o senhor possa nos dar uma atenção ali, destinar recursos também de acesso à BR-101 ao centro da cidade de Joinville, pela Autocar Deffel e também pela Almirante Jaceguai, assumir uma solução definitiva quanto à questão dos nossos bombeiros voluntários de Joinville, realmente essa atenção que a gente necessita e precisa do governo do estado junto ao bombeiro voluntário, não só da cidade de Joinville, mas de todo o estado de Santa Catarina. Uma visão de governo na questão cultural, nós temos em Joinville o maior festival de dança do mundo e, além disso, nós temos em Joinville a única escola do balé Bolshoi fora da Rússia, é na cidade de Joinville, o qual também depende muito de recursos oriundos e vindos do governo do estado e que essa questão cultural seja vista com muito carinho lá para a nossa cidade. Uma atenção do Estado também às questões esportivas, principalmente no patrimônio público esportivo que existe na cidade de Joinville. Vou dar um exemplo aqui, o ginásio Ivan Rodrigues, é um ginásio que está sucateado, está largado lá na nossa cidade, o qual o governo do Estado, em junção com o município, poderiam ter uma junção de forças e, quem sabe, a gente fazer uma permuta daquele espaço e construir próximo da Arena Joinville uma tão sonhada areninha que o nosso desporto de participação, desporto educacional e todo o esporte de alto rendimento tanto necessitam lá na nossa cidade. Solicitar para o senhor já uma demanda antiga, o qual os governos anteriores se colocaram à disposição, mas acabaram não atendendo, que é a pavimentação de eixos como a Rua Copacabana e a Prudente de Moraes. Comprometer com a melhoria do sistema penitenciário de Joinville. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, o judiciário vai lá, a polícia prende, o judiciário solta pela falta de vagas na nossa prisão. Eu tenho uma visão, talvez um pouco dura nisso aí, por mim podia amontoar tudo e ficar tudo no mesmo lugar, mas eu acho que a gente precisa, o judiciário nos cobra e a gente precisa de uma atenção para que tenha aí mais espaços para evitar esse prende e solta que tanto a população reclama lá na nossa cidade. E agora também duas demandas extremamente importantes. Uma, Serra Dona Francisca. Nos últimos 4 anos, nós tivemos 89 mortes na Serra Dona Francisca. Pasmem, senhores deputados, só no trecho da Serra Dona Francisca existem 200 postes de luz, nenhum tem luz. Não existe demarcação nas vias, então realmente está totalmente abandonado aquela nossa região. Governador Moisés, novamente digo, o senhor está começando agora, mas que o senhor fique ciente de todas as demandas da população de Joinville. Só para vocês terem uma ideia, passam 8.000 veículos por dia, em temporada passam 12.000 veículos na Serra Dona Francisca, 1.900 acidentes nos últimos 4 anos, 1.020 feridos e esse número alarmante de 89 mortes. Lembrando aos senhores, em 2015 tivemos o pior acidente automobilístico aí da história de Santa Catarina, que foi na Serra Dona Francisca, quando o Sargento Lima estava de trabalho na época, acredito eu que também sofreu junto conosco aquela situação, quando um ônibus acabou descendo e morrendo aí mais de 50 pessoas naquela tristeza. E muitas vezes, quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E nem pela dor o Estado de Santa Catarina conseguiu aprender nos últimos anos e não dando atenção para a nossa Serra Dona Francisca. E outro apelo grande, governador Moisés, e todo o governo do Estado, é o Hospital Municipal São José. Só para vocês terem uma ideia, Joinville arrecadou, até agora, 109 milhões de reais, 104 milhões de reais com IPTU. Isso a gente consegue aí mais um pouquinho dobrar esse número, vamos passar de 200 milhões. O Hospital São José, no orçamento de 2019, custa 253 milhões para o governo municipal. Isso quer dizer o quê? Nós pegamos todo o IPTU do município, da arrecadação do município, que é o grosso, a arrecadação grossa do município, colocamos no Hospital São José e ainda não conseguimos contemplá-lo na totalidade. Então, peço ao governador Moisés que o senhor tenha uma preocupação grande com o Hospital Municipal São José. Ou o senhor ajude-nos na folha de pagamento, que são 12 milhões de reais por mês,
ou o senhor nos ajude na atenção básica, lá na unidade básica de saúde, uma força maior para que a gente consiga colocar recursos maiores no São José e diminuir na atenção básica. Da forma que está, infelizmente, nós temos uma grande dificuldade em Joinville na questão de infraestrutura. Não vai sobrar dinheiro nunca. A conta é muito... a matemática ela é clara, né? Ela não vai sobrar dinheiro. E se o senhor fizer uma avaliação além disso, governador Moisés, hoje a cidade de Joinville, através de São José, ele não atende só a nossa cidade. Ele atende todo o norte e nordeste de Santa Catarina. Então, um número muito grande de pessoas, ultrapassando de longe o número de 600 mil habitantes em Joinville. E, além disso, nós atendemos uma função do Estado que é alta complexidade, principalmente acidente vascular cerebral. Além disso, a questão de ortopedia, nós somos referência, e na questão de doação de órgãos e transplantes lá no São José. Se o senhor puder nos dar uma atenção especial para isso, governador Moisés, tenho certeza absoluta, o senhor fará história nesse estado e também será um governador que fará história na cidade de Joinville. Conto com o apoio do senhor, conto com a bancada do PSL, conto com os deputados, que a gente possa unir forças e defender realmente a maior cidade de Santa Catarina, que é a cidade de Joinville. Grande abraço. Próximo horário é do Bloco Social Liberal, PSL-PR, consulto quem fará uso da palavra. Por até 13 minutos e 30 segundos, tem a palavra o deputado Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, quero cumprimentar todos os catarinenses. Quero agradecer aí o nosso deputado Maurício, que concedeu uma parte do tempo, deputado Maurício. Na semana passada, semana retrasada, eu estive aqui, nesse plenário, fazendo uma denúncia de uma obra lá de Rio das Antas, que é uma ponte que ela está parada há muito tempo lá, e quero registrar aqui que fomos recebidos lá pelo secretário da Infraestrutura, justificando o motivo daquela obra tão importante parada naquela região. Mas hoje o que me traz aqui é uma outra obra de um valor, deputado, muito maior. Da semana passada, deputado Márcio, era 8 milhões. E no dia de hoje, eu trago aqui uma obra de 63 milhões parada há 15 anos. Vai fazer 16 anos agora, que é na cidade de Correia Pinto. Quero registrar aqui que o nosso governador Moisés não tem culpa, porque, afinal, são 16 anos que essa obra iniciou e está lá abandonada no meio do mato, que se trata do aeroporto regional da Serra Catarinense. Então, o nosso governador, saudoso governador Luiz Henrique, na qual eu tive a oportunidade de ser secretário por 3 anos, ele tinha uma visão que a Serra Catarinense precisava de um aeroporto para fazer o deslocamento para a capital e principalmente os empresários para São Paulo e fazer o deslocamento não enfrentando aí esse fluxo da 470, a 282, deputada Marlene, que é um assunto que a gente pode tratar agora na quinta-feira, na audiência com o governador, inclusive incluindo o problema no nosso aeroporto de Correia Pinto. Agora, o que a gente vê lá é um absurdo. É um absurdo. 63 milhões, senhores. A Paulinha foi prefeita de bombinhas. O que se faria com 63 milhões, Paulinho? Muita obra. E são 63 milhões. E com mais um detalhe, o Estado de Santa Catarina gasta por mês 170 mil reais para manter a segurança e os funcionários para manter aquela obra abandonada. Portanto, senhores deputados, eu peço aqui que o Fórum Parlamentar do Oeste de Santa Catarina, composto por 16 deputados, que me ajudem a gente levar ao conhecimento do governador do estado o que está acontecendo na cidade de Correia Pinto. Eu gostaria de mostrar um vídeo, porque na última sexta-feira nós estivemos lá na obra, olhando um verdadeiro abandono. Por favor, gira o vídeo aí. Olá, estamos falando direto aqui do Aeroporto Regional do Planalto Serrano, precisamente na cidade de Correia Pinto.
ao lado da importante BR-116, no entroncamento aqui de várias cidades da região. Este é um aeroporto que neste ano de 2019 está completando 16 anos do início da sua construção. Pasmem os senhores e as senhoras, mais de 63 milhões de reais já foram investidos aqui e o aeroporto ainda não está operando. Deputado Berlanda, que é uma das vozes ativas da região na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, acompanhou com a gente esse dia. Deputado. Olha, hoje é dia 14/2/2019. Agora são 18 horas. Quinta-feira nós saímos da Lesc e passamos aqui por Lages, indo na direção de Curitibanos, e fizemos a visita nesse local. Eu gostaria de mostrar aos colegas deputados mais uma obra abandonada, mais um investimento de 63 milhões, senhores deputados. São 63 milhões abandonados aqui há 15 para 16 anos. É um absurdo. Tem uma reportagem dizendo que no ano passado seria feita a inauguração. Um aeroporto com uma pista enorme, uma pista grande, onde pode pousar aviões de grande porte. Infelizmente, totalmente abandonada. Os senhores podem verificar pelas imagens, aonde consta aí que, inclusive, o próprio terminal de embarque deverá ser reformado, porque já tem entradas de água, enfim, filtrações e assim por diante. Portanto, senhores deputados, eu peço uma ajuda a todos os colegas. Me ajudem, vamos fazer com que a região serrana tenha um voo diário para São Paulo, a Florianópolis. Afinal, Chapecó, temos um grande aeroporto bastante movimentado. E aqui nessa região, um grande investimento e, infelizmente, não temos um avião aqui para deslocar a população dessa região aqui para a cidade de Florianópolis, para a cidade de São Paulo. É lamentável, mais uma obra, mais um investimento, mais um dinheiro jogado no lixo. Aí, portanto, senhores deputados, Marlene, eu gostaria que essa matéria também fosse tratada agora na próxima quinta-feira, nessa audiência que teremos com o governador. Eu quero salientar aqui, deputado Márcios, que Lages tem um voo diário para São Paulo, mas esse voo diário, ele chega em torno de 15h30 e sai às 16 horas, ou seja, qualquer homem de negócio que precisa usar um voo para São Paulo, fazer um negócio na cidade de São Paulo, ele tem que se deslocar num dia, ficar lá à noite e torcer muito para que ele consiga resolver o problema no outro dia cedo em São Paulo, para as 14 horas, às 13 horas, estar no aeroporto para retornar a Lages, por um avião com 62 lugares. Quero também lembrar aqui que uma passagem aérea da cidade de Chapecó, comprada com antecedência, é em torno de R$200. E eu tenho certeza que a região serrana vai usar muito um voo diário de Lages, de Correia Pinto, daquela região, para a capital de Santa Catarina e fazer essa ligação com a cidade de São Paulo. Deputado Maurício. Deputado Berlanda, eu confesso que eu não sei o que dizer, que a minha opinião é que quem gastou 63 milhões nesse aeroporto devia ir para a cadeia. É inadmissível, é impossível ter um voo para São Paulo em Lages e um em Correia Pinto. Ali tem que ser um grande aeroporto para a região serrana. Nós brigamos lá para um aeroporto em São Miguel do Oeste, que dá 130 quilômetros de Chapecó. E os estudiosos, engenheiros da aviação civil, deputado Altair, já dizem que é inviável ter um voo em Chapecó e um voo em São Miguel do Oeste. Aí, tendo o aeroporto de Lages, que precisa de investimentos, que centraliza toda a região, vai alguém e faz um aeroporto e gasta 63 milhões em Correia Pinto, que dá 30 quilômetros, eu acho, 30, 40, eu não sou da região, mas é um absurdo. Tem que pegar um administrador desse e botar na cadeia. É por isso que o Brasil está como está. Eu concordo com Vossa Excelência, agora tem que achar uma solução, mas é impossível ter um aeroporto com voos interestaduais, até estaduais, parando em Correia Pinto e parando em Lages. Obrigado, deputado Maurício. Quero só esclarecer aqui ao deputado que Lages, o aeroporto, infelizmente, a pista está
pouco atravessada e está operando, mas com dificuldade. O aeroporto regional realmente seria o de Correia Pinto. Inclusive, nós estamos solicitando agora um pedido de informação à ANAC para que informe o porquê que não está sendo liberada essa pista definitivamente para operar um voo diário para São Paulo, um voo diário para a capital. Portanto, mais uma vez, o Fórum Parlamentar dos Deputados voltados ao Oeste, me ajudem para que a gente leve ao conhecimento do nosso governador para definitivamente nós resolvermos o problema. Deputado Milton Robles. Senhor presidente, deputado Berlanda, de parabenizar por trazer esse tema tão importante. Eu acho que nós devemos cobrar mesmo que o investimento público ele dê retorno para o cidadão. Eu sempre falo que o pior dinheiro é aquele que não chega em ações para o cidadão. Esse é o pior dinheiro. E nós lá do Alto Vale, as associações empresariais, todas da região, se mobilizaram em prol do aeroporto de Correia Pinto. Por que isso? Primeiro porque Lages não comporta voos. A pista tecnicamente não atende às exigências da ANAC. Lá em Correia Pinto, uma área propícia, com estudo de clima, com menos tempo de aeroporto fechado, que Lages vive fechado, além da questão técnica da pista e do local, que é insuficiente. O aeroporto de Correia Pinto, ele se viabiliza economicamente, isso inclusive com estudos feitos por companhias aéreas que já demonstraram interesse em operar no aeroporto de Correia Pinto. Nós do Alto Vale, nós estamos ilhados pela BR-470. Um empresário, um cidadão que sai de Rio do Sul, ou lá de Santa Terezinha, de Itaió, de Pouso Redondo, de Ibirama, para vir pegar um voo em Navegantes, ele tem que adivinhar. Para não perder o voo, ele tem que sair no mínimo 5 horas antes para percorrer 100 e poucos quilômetros. E esse problema não tem do Alto Vale para a Serra. Trânsito ainda comporta, rodovias que comportam, então o aeroporto é tecnicamente viável, foi um grande investimento feito, visionário, pelo governador Raimundo Colombo. Não deve ser preso, desculpa, seu deputado Maurício Skudilac. Além disso, todo o meio-oeste, a grande parte, até Joaçaba, todos os municípios em torno, tecnicamente é melhor eles virem para Correia Pinto do que ir para Chapecó. Sem contar que Chapecó tem o mesmo problema, no inverno tem que adivinhar o dia que o avião chega. Então, o aeroporto de Correia Pinto é estratégico para Santa Catarina. Nós temos que fazer com que ele funcione, que esse investimento lá feito dê retorno para o cidadão, que isso chegue. Nós do Alto Vale estamos clamando para ter um aeroporto que a gente possa sair de casa com menos tempo, perder menos tempo na estrada, sem o risco que a 470 nos impõe. Parabéns por trazer esse tema tão importante para o nosso estado de Santa Catarina, e principalmente para todo o Planalto Serrano, Meio-Oeste e o Alto Vale do Itajaí. Obrigado, Milton. Obrigado mesmo. Aí fala quem realmente tem conhecimento como empresário e como deputado. Deputado Márcio. Deputado Berlanda, cumprimento pela matéria, muito importante para a região serrana. O que nos deixa muito estranho é que Lages é limítrofe com Correia Pinto. Milhões sendo aplicados no aeroporto federal de Lages e também em Correia Pinto. Então, a gente precisa ter um direcionamento, concordo com a Vossa Senhoria, para que a gente possa ter esse aeroporto e cumprir a função social dele. Até tem uma matéria sobre a questão do Porto Seco, que era uma estratégia para otimizar esse setor, para que venha a ter pujança e a economia venha a aquecer de fato. Então, conte com o meu apoio e com a minha luta também dentro dessa matéria. Obrigado. Obrigado, deputado Márcio. Eu queria, senhor presidente, se me desse mais um meio minuto para que eu passe um vídeo final aqui, para finalizar. Por favor, tem condições de rodar mais um vídeo? Não? Não dá, né? Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, o vídeo é 4 minutos, vai ficar fora do tempo. Um abraço a todos. O próximo bloco é o bloco composto pelo PSD, PDT, PSDB e PSC. Tem a palavra o deputado Vicente Caropreso por até 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje é um dia importante na história da Assembleia Legislativa. Hoje nós vamos ouvir o senhor secretário da Fazenda vir aqui debater sobre, eu diria, sobre a saúde financeira das nossas instituições, de quem produz e gera emprego em Santa Catarina. A realidade é essa. Eu tive acesso a algumas informações importantes, tanto da FEComércio quanto da Fiesc, a respeito do setor produtivo, e realmente é algo extremamente preocupante. Nós não podemos onerar, nesse momento, tendo em vista as grandes dificuldades que a economia passa, agora tentando ressurgir das cinzas e colocar em perigo, em risco, áreas importantes e vitais como o agronegócio em Santa Catarina, como a indústria metal-mecânica e outros setores que mantêm o giro circulante, enfim, o desenvolvimento de Santa Catarina e a arrecadação de impostos. Com certeza implicará em um aumento de preços do produto catarinense. E também, tendo em vista que o lucro pífio de 2018 para várias empresas pode se transformar, e certamente pode se transformar em resultado negativo. Não é à toa que muitas empresas hoje de Santa Catarina estão pensando em sair do país, ir para o Paraguai. Outrora, um país completamente impensável de se investir, hoje em dia, muitas empresas já estão ali instaladas. E mais, alguns estados que compõem esse grande e amplo leque de guerra fiscal estão batendo as portas de empresas catarinenses para saírem daqui e investir em outro lado. E mais, empresas que foram atraídas com benefícios e que se instalaram aqui, algumas do exterior, estão realmente estupefatas com o fato de terem investido e agora vão amargar realmente uma dificuldade muito grande. Portanto, é hora de nós realmente, como Assembleia Legislativa, como poder constituído, contribuirmos com o progresso do Estado e fazermos aí uma interação importante com o governo do comandante Moisés, que é uma pessoa íntegra, que é uma pessoa disposta realmente a fazer diferente, fazer acontecer, e pessoalmente eu tenho uma vontade muito grande de contribuir com ele e com o seu governo, e estamos aqui agora para debater esse que é um problema crucial na vida dos empresários catarinenses, na arrecadação de imposto, na geração de empregos, enfim, é um momento importante para nós debatermos. Tenho aqui uma cópia de uma carta de Jaraguá do Sul, de 11 de fevereiro de 2019, de uma grande indústria, 300 funcionários, que estão pensando, essa indústria, CSM, seriamente encerrar as suas atividades, em razão da prospecção que se faz daqui para frente em relação ao seu caixa. Então, realmente é um momento crucial para que a gente venha aqui, ouça o secretário e possa fazer um juízo de valor, uma análise realmente profunda de tudo que se passa na cabeça dos governantes e tudo que vai implicar em atitudes políticas que nós, na Assembleia Legislativa, teremos que tomar em decorrência disso. Cada um quer proteger o seu lado, mas é importante que a gente proteja o cidadão, o Estado catarinense, para que ele continue progredindo como sempre foi. Mas ele não pode ser atropelado com medidas sem o devido debate. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nesse dia importante, para ouvirmos a Sua Excelência, o secretário, e também as implicações dessa fala. Por favor, deputado Scudelarque. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Acho que esse é o tema da sociedade catarinense nesse momento. E eu li a entrevista que o ex-governador Eduardo Pinho Moreira deu. E
e é bem racional. Havia um poder indiscriminado nas mãos do secretário da Fazenda para conceder benefícios que não passavam pela Assembleia Legislativa. E isso não pode acontecer. Inclusive, já havia cobrança do Tribunal de Contas a esse respeito, do Ministério Público Estadual, ações ajuizadas, e a ação que foi adotada, segundo o ex-governador Eduardo Moreira, foi em sintonia com o governador Moisés, atendendo aquelas ações do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. Então, não pode o secretário por si só tomar decisões e conceder isenções. Nós vimos aí que existia uma indústria de conseguir isenções do ICMS, que eu acho até seria passível de fazer uma CPI para ver tudo que foi concedido nos últimos 5 anos. Eu acho que a população catarinense merece saber e vai sair coisa do arco da velha. Então, nós queremos que o benefício fiscal atenda ao empresário, mas atenda lá na ponta o consumidor. Então, segundo a entrevista do ex-governador, o deputado Sopelso, o que houve foi um acordo com o novo governador para que daí houvesse um estudo até abril, que é quando o decreto entra em vigor, para efetivamente ver quais os produtos que são da cesta básica e merece ter esse incentivo, e não para salmão e outras coisas que estão hoje recebendo benefícios fiscais. Então, parabéns, eu acho que isso aí tem que ser abordado e qualquer benefício tem que passar pela Assembleia, que aqui está representada toda a população catarinense. Não pode ficar exclusivamente na mão de uma pessoa, do secretário da Fazenda. Concordo com Vossa Excelência em grande parte do seu pronunciamento, do seu aparte, porém, cada secretário de Estado da Fazenda, ele é responsável por aquele momento da economia. Ele teve a sensibilidade de avaliar cada um dos setores e conceder, eventualmente, algum benefício para estimular a economia. Isso é inerente à função do governador e à função do secretário. Se daqui para frente será de outra maneira, e eu tenho certeza que o debate tem que ser feito justamente nessa casa, eu cerrarei filas com essa tese e daqui por diante nós temos que levar isso muito mais a sério, a fundo, porque eu tenho certeza que Santa Catarina ela não pode ter nenhum tipo de solavanco na sua produção, na sua arrecadação. E tenho certeza que muitos, mas muitos empresários, caso nós não demos a esses empresários a tranquilidade suficiente de que aqui se fazem as coisas com muita responsabilidade, nós poderemos ter realmente uma crise de credibilidade do governo, o que é extremamente lamentável. Então, seriam essas as considerações. Eu acho que hoje, senhor presidente, vai ser um dia cheio de autoridades, de grandes representantes, e é importante que aqui se debata em alto nível, que se fale profundamente e que, de uma vez por todas, se possa levar essas respostas ao setor produtivo, ao dia a dia das pessoas, enfim, a fazer a política com P maiúsculo. Muito obrigado. Tem a palavra pela ordem o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado a minha tristeza com a notícia de que a Justiça Federal de Blumenau, por ordem do juiz federal local, determinou o leilão e a venda do Hospital Beatriz Ramos, de Indaial. O leilão de um hospital que atende toda uma cidade. O leilão de um hospital que funciona e atende o povo de Indaial e de toda aquela região. Uma dívida de 4 milhões de reais com a União leva o município a ter o seu hospital
colocado a leilão lá na cidade de Indaial. E a minha tristeza de ver o Tribunal Regional Federal confirmar, pelo menos por enquanto, a decisão judicial de vender um hospital. Senhor presidente, um hospital que chegou a ter chegou a dívida que é hoje executada pela União por ordem da desatualização da tabela do SUS. Para concluir. Hospital que atende toda uma região que há mais de 15 anos não vê a tabela do SUS reajustada, agora colocado em leilão para atender uma dívida da União. Isso é um negócio que não tem cabimento, um absurdo. Eu espero, sinceramente, que o Tribunal Regional Federal reveja a situação e cancele a determinação de venda do Hospital Beatriz Ramos, da nossa querida Indaial. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra pela ordem, o deputado João Amin. Presidente, eu queria anunciar a presença aqui do nosso prefeito de Ibiam, Ivani Zanin. Muito obrigado pela presença, juntamente com os vereadores, o Irineu e o Mauro, que se encontram aqui na cidade. Muito obrigado e sejam bem-vindos aqui na Assembleia Legislativa. Feito o registro, passamos à ordem do dia. Pedidos de informação. De número 39, deputado João Amin solicita ao governador do Estado informações acerca do efetivo encerramento das atividades da Fundação Nova Vida. Em discussão, tem a palavra o autor para discutir. Obrigado, presidente. A gente, pelo menos, acompanhou aí pela imprensa uma possível... os dados, informações preliminares que apontam que o novo governo tem o interesse de encerrar a instituição Nova Vida, que já teve, na verdade, diversos nomes, né? E, independente da primeira-dama ou do executivo que foi colocado ali para executar as suas funções, tem um papel muito relevante, social, na área da educação, na área da saúde, para o Estado de Santa Catarina. Geralmente, é ou a primeira-dama ou a pessoa que o governador designa. E as informações que a gente tem é que esse atual governo pretende encerrar as atividades da Fundação Nova Vida. Quem sabe, só para mudar o nome, já teve diversas nomenclaturas, então a gente faz esse pedido de informação ao governo do Estado para que coloque o real papel e se a Fundação Nova Vida vai continuar, com que nome, exercendo o papel social que faz para o Estado de Santa Catarina. Pela ordem. Tem a palavra para discutir o deputado Gessé Lopes. Só para ajudar com a informação sobre essa fundação, está sendo reavaliada e muito provavelmente também vai ser exonerada pelo fator de existir muitas questões administrativas e corrupção dentro do próprio sistema, de pessoas que se beneficiam particularmente de arrecadações feitas nesse setor. Então, o governador tem algumas denúncias e ele está fazendo essa reavaliação, infelizmente, por pessoas que arrecadam e se auto-beneficiam de recursos desse setor. Então, é por isso que está havendo essa reavaliação nesse setor aí. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o pedido de informação. Pedido de informação de número 40, deputada Paulinha, solicita ao secretário da Saúde informações acerca dos casos de dengue, chikungunya e vírus Zika, oficialmente registrados no Estado de Santa Catarina. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o pedido de informação. Pedido de informação 41, deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário da Fazenda e do Desenvolvimento Sustentável informações acerca da instalação de filiais das empresas ou indústrias no Estado e se estão sendo usados mecanismos de verificação da situação jurídica, fiscal e financeira da matriz, principalmente em relação a ações trabalhistas. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o pedido de informação. Pedido de informação de número 42, deputado Márcio Machado, solicita ao secretário da Saúde informações acerca do convênio com o Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Tem a palavra para discutir o autor, deputado Márcios. Primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimento o presidente de nossa casa, deputado Júlio Garcia, mesa diretora, deputadas, deputados, quem nos assiste nas galerias, nos canais respectivos.
pessoal do meu Instagram, sejam sempre bem-vindos a essa casa. Senhor presidente, hoje venho a esse microfone solicitar informações a pedido do vereador Paulo Glinski, lá de Canoinhas, no qual ele tem a seguinte temática: em relação ao convênio do governo do estado com o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, há valores acumulados a serem repassados? Em caso afirmativo, quais são os valores pendentes e qual a previsão de repasse? 3. Em caso do mencionado convênio não esteja em vigor, vai ter alguma providência para que ele tenha, de fato, e venha beneficiar esse hospital tão importante para Canoinhas e região? Então, se faz necessário, peço a vênia dos nobres deputados e deputadas para que possamos aprovar o referido pedido de informação. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, aprovado o pedido de informação. Pedido de informação de número 43, deputado Neudi Sareta, solicita ao presidente de Infra informações acerca dos motivos do atraso no pagamento de indenização e desapropriação do imóvel no bairro Cedro, município de Concórdia. Em discussão, em votação, aprovado o requerimento. Pedido de informação de número 44, deputado Laércio Schuster, solicita ao secretário da Infraestrutura informações acerca do cronograma da obra de duplicação e revitalização da rodovia Antônio Raio, SC 486. Em discussão, em votação, aprovado o pedido de informação. Pedido de informação número 45, deputada Luciane Carminati, solicita ao secretário de Estado da Agricultura e Pesca informações acerca do número de funcionários da SIDASC e na EPAGRE, bem como quando foram realizados os últimos concursos públicos dessas empresas e o número de servidores contratados por meio destes concursos. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação número 47, autora deputada Paulinha, solicita ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da segurança da SC 418. Em votação, aprovado o pedido de informação. Moções. De número 31, deputada Marlene Fengler, solicita à Superintendente Regional Sul do INSS a contratação de peritos em regime provisório e a imediata abertura de concurso público. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção. Moção de número 32, deputado Ricardo Alba, apela ao ministro da Infraestrutura e Transportes para que dê atenção especial às obras de duplicação da rodovia 473, pertencente ao Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção de número 33, deputada Paulinha, cumprimento o secretário de Segurança Pública e o delegado-geral da Polícia Civil pela recente mudança da sede de Diretoria Estadual de Investigações Criminais, visando, sobretudo, a melhoria das condições de trabalho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção de número 34, deputado Laércio Schuster, cumprimentando o comandante do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina pelo esforço despendido durante a força-tarefa criada para resgatar as vítimas do desastre ocorrido em Brumadinho, Minas Gerais. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção de número 35, deputado Márcio Machado é o autor, manifestando apelo ao presidente da República e demais autoridades para que sejam realizados estudos que viabilizem a implantação de um porto seco na região serrana, a exemplo do município de Correia Pinto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção. Moção de número 36, também do deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao governador do Estado para que sejam realizados estudos que viabilizem a implantação de um porto seco na região serrana, a exemplo do município de Correia Pinto. Há uma repetição aqui das moções. Essa moção já foi votada. São duas frentes. Ação em... Aqui no resumo não foi feita a especificação. O deputado Márcio pode esclarecer? Senhor presidente, com a máxima vênia, essa moção tem o mesmo objeto, mas em duas frentes. Uma para o governo federal e outra para o governo do Estado. A primeira para o presidente da República, a segunda para o governador do Estado. Então, em votação, a primeira já foi votada, em votação a segunda moção. Não quero falar. Quero justificar. Tem a palavra para discutir o autor.
Obrigado, senhor presidente. Reafirmo votos de estima. Deputados, deputadas, essa moção se faz necessária em duas frentes de atuação. A região serrana é uma região que precisa de investimentos, precisa alavancar a sua economia, gerando emprego e renda. Dessa maneira, tendo como ponto estratégico Correia Pinto ou Lages, nós precisamos de um porto seco. Haja vista que passa duas rodovias de grande importância para a ligação do nosso estado com o país, tanto a BR-116 como a BR-282. Então, dessa maneira, eu solicito uma unidade alfandegária, possibilitando, sim, a criação de um porto seco. Nessas duas frentes, eu peço apoio ao senador Jorginho Melo, ao presidente da República, bem como ao governador do estado e ao secretário de Desenvolvimento, assim otimizando recursos e direcionando, por exemplo, o aeroporto de Correia Pinto. Haja vista que nós temos dois aeroportos, um em Lages, outro em Correia Pinto e em outra cidade limítrofe também em São Joaquim, algo atípico dentro do sistema, até questão econômica. Então, nós precisamos estar direcionando, sim, recursos e fomentando e contribuindo para que a função social seja aplicada dentro daquele aeroporto tão importante, a exemplo de Correia Pinto. Então, eu peço a vênia, peço aprovação para que possamos estar juntos, hermanados, para que a gente possa ter esse porto seco na região serrana. Muito obrigado. Em votação, aprovada a moção. Moção de número 37, deputado Neudi Sareta é o autor, parabenizando o presidente do Clube Concordiense de Xadrez pela conquista do título de campeão do Campeonato Aberto do Brasil. Em discussão, em votação, aprovada a moção. Moção de número 38, autor, deputado Fernando Crelin, manifestando apelo ao presidente da República e demais autoridades pela alteração da Lei Federal número 9.503, de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro para tornar possível o investimento de parte do valor arrecadado com a aplicação de multas de trânsito na manutenção, melhoramento, na construção de ciclovias e em programas destinados a melhorar a qualidade dos transportes nas vias públicas rurais e urbanas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovada a moção. Moção 39, também do deputado Fernando Crelin, apelando ao presidente da República, ao diretor da NTT, pela inclusão de cláusula obrigatória nos novos contratos de concessões de rodovias, com o projeto de construção de ciclovia nas BRs. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção de número 40, deputado Fernando Crelin, manifestando apelo ao Conselho Nacional de Política Fazendária pela celebração de convênio autorizando a isenção do CMS incidente sobre bicicletas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a moção. Requerimento de número 91, deputado Altair Silva é o autor, solicita ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina informações acerca da alteração do subsídio mensal de ministro do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a Lei Federal 13.752. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o requerimento. A presidência comunica que defere os seguintes requerimentos: de número 75 e 90, da deputada Paulinha; número 76, deputado Vicente Caropreso; 77, deputado Padre Pedro Baldiceira; 78 a 80, deputado Sargento Lima; 81 e 82, deputado Márcios Machado; 83 e 87, deputado Maurício Scudilarque; 84 e 85, deputado Neudi Sareta; 86, deputada Luciane Carminati; 88 e 89, deputado Laércio Schuster; 92, deputado Moacir Sopelsa; e 93, deputado Sérgio Mota. A presidência comunica ainda que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: de número 70, deputado Milton Alves; 71, deputado Gerry Comper; 72, deputado Kennedy Nunes; 73 e 74, deputado Padre Pedro Baldiceira; 75, deputado Maurício Scudilarque; 76 a 80, deputado Neudi Sareta; 81, deputado Ivan Nats. Indicações de número 83, 86 e 87, 82, 83, 86 e 87, deputado Nazareno Martins;
Indicações de números 84 e 85, deputado Laércio Schuster. 88 e 89, deputado Fernando Krelin. E 90 a 92, deputada Ana Campanholo. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Altair. Quero aproveitar para registrar, na oportunidade, de estar prestigiando a sessão da tarde de hoje, os vereadores de Ipumirim, lá do Oeste Catarinense, a Marineide Pilate e o Ezequiel Cantão, que sejam bem-vindos a esta sessão, sejam bem-vindos a essa casa. Muito obrigado. Tem a palavra pela ordem, deputado Vicente Caropreso. Saúdo aqui a presença do prefeito João Gotardi de Corupá, ele que trouxe para nós todos aqui um pouco da banana mais doce do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro e encerrada a ordem do dia, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra especial para as 16 horas. Convocação do secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli. Tem a palavra pela ordem, deputado Romildo Titon. Senhor presidente, já que Vossa Excelência já anunciou há pouco a todos os membros das comissões, eu queria aproveitar este momento, que nós temos 30 minutos ainda para reiniciar os trabalhos, fazer uma convocação como deputado mais velho da comissão, para que a gente, a Comissão de Constituição e Justiça, possamos se reunir agora, em seguida, lá na sala das comissões, para já elegermos o presidente e o vice-presidente e para darmos início aos trabalhos da Casa, que sei que a Comissão de Justiça delibera, as outras comissões também não têm como trabalhar. Então, convoco a todos os membros da Comissão de Justiça para a gente, em seguidinha, após o senhor presidente fazer o encerramento, a gente se dirigir à comissão, na sala das comissões. Tem a palavra pela ordem, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, apenas para externar publicamente aquilo que falei informalmente, Vossa Excelência, anteriormente, a título de sugestão, obviamente, nós temos poucos espaços para reunião de comissão simultaneamente e diversos deputados fazem parte de diversas comissões. Talvez, se fosse possível, para as demais comissões, se a coordenadoria das comissões pudesse organizar um cronograma, quem sabe para amanhã, poderíamos instalar todas com um tempo mínimo apenas para a instalação e depois, obviamente, cada comissão convocaria as suas reuniões ordinárias. Talvez fosse uma sugestão que poderia agilizar a instalação das comissões. A presidência solicita a coordenadoria das comissões para examinar a viabilidade da proposta do deputado Neudi Sareta. A presidência sugere também que, a exemplo do que fez o deputado Romildo Titon, nós temos ainda 28 minutos para iniciar a nossa sessão especial. É perfeitamente possível, pois trata-se de uma eleição simples, a presidência e a vice-presidência das comissões, para que nós pudéssemos agilizar esse trabalho, mas, evidentemente, fica a cargo do mais idoso com maior número de mandatos, conforme prevê o regimento interno. Tem a palavra pela ordem, deputado Bruno Souza. Presidente, já que estamos falando de comissões, seria interessante lembrar o que foi lido na parte dos expedientes, de que amanhã é o prazo, até amanhã é o prazo para a indicação dos membros, que os blocos indiquem os membros para composição da CPI da Ponte Esseluz. Então, eu gostaria só apenas de fazer essa questão de ordem e relembrar todos também desse prazo. Muito obrigado. Tem a palavra pela ordem a deputada Paulinha. Senhor presidente, eu gostaria também de deixar aqui convidado aqueles que participarão da comissão de trabalho para uma reunião amanhã às 11 horas da manhã. E, enfim, eu acho que chegando na casa nós nos comunicamos em razão dessa questão de acomodação, mas para que a gente possa já iniciar também os trabalhos, tão logo cheguem os projetos de lei, os vetos, enfim, as proposições que temos a analisar. Muito obrigada. Tem a palavra pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Presidente, só fazer o registro, prefeito João Gotardi de Corupá, e nos traz uma banana mais doce do mundo, que está registrado no Guinness Book. Saúde, presidente. Não havendo mais quem queira se manifestar, a presidência encerra a presente sessão.